Então vamos lá, continuar Ok. aqui, esticar um pouquinho meu grid, que tá. Então quando a gente clicar nesse visualizar pedido, o que nós vamos fazer? A gente vai abrir uma tela nova com o registro atual. E nós vamos mostrar na tela os pedidos daquele cliente selecionado, né? Vamos lá fazer isso? Isso. Então o que nós vamos fazer, né? Então vamos colocar aqui os nossos passos, né? Criar um form novo. Ok? Colocar um grid. Nós vamos, além disso, criar propriedade pedidos no data model. 4, né? Fazer os SQLs de pedido por cliente, usando cust_no como parâmetro. E a princípio vamos só mostrar os pedidos no grid. E colocar o grid zebrado. Ok? Então vamos lá, pode começar aí que eu vou dar 2 minutinhos de parada aqui. Então vamos lá, pode começar aí. Vamos lá, né? Form novo, todo mundo criou aí? Sim. Sim, né? Sim. Form pedidos cliente, já criei o meu. Próximo passo, colocar o grid. E dbgrid. Colocar âncoras no fundo, bottom. No data model nós vamos criar a propriedade pedidos do cliente, né? Property pedidos cliente. Do tipo tml dataset read get pedidos cliente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Então aqui eu estou criando a minha propriedade de pedidos cliente, do tipo tml dataset. Coloquei um get pedidos cliente para ela. Copiei o mesmo código aqui do outro get clientes para o meu get pedido clientes, né? E aqui em cima eu criei uma
propriedade, um objeto privado, que é o F pedidos cliente. Todo mundo já chegou nesse nível aí? Nesse ponto? Sim. Vamos lá criar os SQLs, né? Pedidos cliente. SQL pedidos cliente. Select asterisco from orders. Vamos ver o nome da tabela aqui, né? Orders. Where cost no igual o nosso parâmetro aqui, né? Não sei se vocês notaram aí que, né, às vezes eu prefiro trabalhar com parâmetros dessa forma, tá? O %S, %D, ao invés de trabalhar com parâmetros dentro do SQL, né? A gente está acostumado com 2 pontos, né? 2 pontos nome, 2 pontos ID cliente, essas coisas assim, né? Normalmente eu faço assim. Eu costumo trabalhar com a substituição de strings, porque aí você não tem problema de tipo. Você substitui direto lá e aí o próprio banco de dados se resolve, né? Aí você não se é data, se é string, se é inteiro, se é float. Você simplesmente passa o parâmetro lá para dentro e a única coisa que eu faço é esse texto e números, né, diferenciação. E aí o SQL, o servidor SQL vai se resolver acontecer aí. Mas é só uma forma diferente de trabalhar, né? Não quer dizer que vocês têm que fazer assim, não. Se vocês quiserem fazer com parâmetros também, tudo bem. Então vamos lá, na nossa tela de pedidos. Na nossa tela de pedidos, o que nós vamos fazer? No onCreate dela, nós vamos abrir o nosso dataset de pedidos do cliente, ok? Dá um uses no server controller, que nós vamos acessar o user session, né? User session. Fiz errado aqui. Server controller. User session ponto dm ponto pedidos cliente ponto open. Vou criar aqui varix costno, que é do tipo string. Pode ser do tipo string, né? Vou pegar o costno, que ele vai estar aonde? Vai estar no dataset de clientes, né? Clientes, dataset, field by name, costno as string, open, format, vou dar um uses no SQL, no nosso unit de SQL,
Formate SQL pedidos cliente com parâmetro xCustNow. Agora, vamos colocar aqui na nossa tela um data source, né? Vamos ligar ele ao nosso grid. Então, data source .dataset vai ser ligado ao nosso pedidos cliente .dataset. Funcionou aí de vocês já? Quase. E na nossa tela está faltando só aqui também colocar, que eu não falei, né, um wButton. Bem grande. Voltar à lista de clientes. Vou colocar o nome dele de btn voltar. E aqui no clique vamos dar o release. Praticamente pronto o nosso formulário de listar pedidos de cliente, né? Vai ficar bem rústico, mas é só para a gente visualizar. Depois nós vamos ainda configurar a paginação, né? Chamar ele de grid. Faltando então aí. Falta aqui no meu form clientes eu chamar o outro formulário, né? Vamos fazer aqui no clique. Vou dar um uses no meu formulário de pedidos de cliente. E fazer da forma usual, né? tfrm pedidos cliente ponto create web application ponto show. Nesse caso aí, gente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando na memória o formulário de clientes, né? Esse formulário aqui. E nós vamos para o outro, abrir um novo. Então a gente vai ficar com os formulários empilhados, né? Primeiro vai ter esse form de clientes. Depois, quando eu clicar aqui e chamar o formulário de pedidos de cliente, vai abrir um novo form. E quando eu clicar aqui, vai ter o release e vai voltar para o formulário anterior. Ok? Ok. A gente pode aqui dar uma enfeitada, né? Ao top. Colocar nosso retângulo ao top. Colocar aqui pedidos de clientes. Pedidos de cliente. Não, pedidos do cliente, né? Vou aumentar essa fonte aí para
14. Basta o comando release aí no botão voltar? Sim. O release vai destruir o nosso formulário, né? E vai mostrar automaticamente o automaticamente volta para a tela anterior. Beleza. Vamos customizar essa barra de título lá em cima também, né? Fazer uma coisa mais bonitinha. IW Rectangle 1.text recebe pedidos do cliente. Aí nós vamos colocar o nome do cliente ali, né? Pedidos do cliente usando o field company, o campo company. Ok? Eu vou executar o meu aqui para ver se está faltando alguma coisa. Acho que já está bem completo. Certinho. De volta. Então tá certinho, né? De vocês funcionou também? Não, ainda não. Aham, só falta os frufru. Falta quem? Frufru? Frufru. Floreado. Tudo certo aí, Luiz? Certo. Ok. Moleza, pessoal? Eu quero ver o contrário aí. Quer dizer, não preciso fazer porque eu sei que vai dar trabalho. Mas imagina que se eu estivesse na tela de pedidos. Aliás, a gente vai fazer, né? A gente pode fazer Pode fazer. incluir um pedido. Incluir um pedido. Aí eu quero clicar, pesquisar um cliente e voltar para esse cliente incluído na tela de pedidos. Entendi. Então a gente pode fazer mais uma ginástica aqui, né? O que eu quero fazer agora é o seguinte, ao invés de mostrar esse grid todo aqui que nós estamos vendo, eu quero mostrar apenas a coluna order no, né? Número do pedido. E aqui do lado, eu quero mostrar de forma tabular, né?
usando os controles de edit, essas coisas todas, tá? Ao invés de mostrar num grid, vamos mostrar aqui de uma forma tabular. E aí nós vamos fazer uma ginástica maior aí, tá? Porque nós vamos usar frames. Vamos voltar no frame lá. E nós vamos usar aquela dica lá do vídeo, né? Né, Andrei? Oi? Aquela dica do frame lá. Ah, aquela. Ah, é verdade. Lá no YouTube, né? Botei um. Todo mundo conseguiu aí? Luiz, tudo certinho? Então vocês entenderam o que a gente vai fazer, gente? Nós vamos editar esse grid e vamos colocar só a coluna dele, para ele ficar menor, né? Vai ficar menor o grid que só uma coluna e do lado os dados do pedido de forma tabular. Então, a cada vez que a gente clicar no pedido aqui, ele vai mudar os dados que estão aqui. Você fala em edits, colocar edits? Nós vamos colocar edits, né? Uhum. Só que nós vamos colocar isso em um frame, porque eu vou usar o mesmo frame para poder... Se eu quiser usar ele depois em outra tela, né? Então eu vou fazer isso no frame para eu poder usar ele depois. Entenderam? Uhum. Então vamos lá, né? O que nós estamos fazendo aqui é mais uma ginástica para a gente poder fixar esses conceitos, tá? Porque basicamente o que a gente viu aí não tem muito mais mistério, né? Então, na verdade, a gente está mais fazer esse exercício aí para praticar. Ok? Então vamos diminuir o nosso grid. Vamos adicionar a coluna Order No. Order No. E também o nosso link field vai ser Order No. Ok? Então, a primeira coisa, nós vamos organizar o grid. Vamos diminuir ele aqui, não tem necessidade de ser grandão. A coluna Order No, nós vamos colocar aqui número do pedido. O que a gente tem que fazer agora aí? Para quando eu clicar na coluna, navegar. Preciso fazer o evento onClick, né? Da coluna, certo? Então eu vou lá na minha coluna Order No e vou no evento onClick. Vou fechar aqui e vou dar o locate. Vou copiar o código daqui de baixo. Locate. Dataset, né? Locate. Order No com o avalue, que é o parâmetro que vem aqui no nosso evento. E aí, não precisa de mais nenhum parâmetro. Eu quero também colorir a linha do pedido, né? Pedido selecionado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que colocar o índice. Index Field Names, que vai ser o próprio Order No, né? E também nós vamos
customizar o evento onRenderCell. A única coisa que nós vamos fazer é o quê? If grid.row is current, then beginEnd a cell ponto background color, bg color, né? Recebe cl web yellow. Se vocês quiserem outras cores aí, fica à vontade, tá, gente? Fonte.color cl web black. Querem que eu cole esse código em algum lugar, hein? Não precisa. Já fiz aqui, né? Muito importante isso aqui, tá, gente? Ó, o índice, né? Então vamos lá, vou rodar aqui para ver se vai dar certo. Ah, tem outra coisa que nós precisamos fazer, né, no grid, né? No grid é marcar a propriedade scroll to current. Scroll to current como true. E aí ele vai sempre mostrar a linha atual na visão do grid, né? Vamos rodar aqui. Joia. Funcionando como a gente esperava. Certo. Antes que a gente continue, pessoal, eu queria que vocês... vamos voltar no data model ali rapidinho, todo mundo. Nosso data model, né? Qual que é o nosso problema aí? Eu quero ver se vocês conseguem identificar um problema que nós temos aí nesse data model. Problema gravíssimo. Não sei. O problema gravíssimo que nós temos é que é o seguinte, ó, nós estamos apenas criando os componentes de dataset. Ó. E em momento nenhum nós estamos destruindo esses componentes, né? Então nós temos que, o nosso data model, criar um evento onDestroy, tá? OnDestroy. E nós vamos fazer o quê? If assigned fclients, então nós vamos dar aqui free and new fclientes. Na verdade não precisava nem testar, né? Porque o free and new já faz isso pra gente. Então nós vamos destruir os nossos objetos aqui. O ideal é a gente ter uma lista que gerencie isso, né? Porque aí você não precisa ficar lembrando de ter que destruir os objetos. Mas aí aqui não vai ter, não precisamos fazer isso não. Eu só queria lembrar disso aí, né? Porque nesse caso, quando a gente está trabalhando com os componentes na unha, né, na mão,
Então nós temos que tomar esses cuidados. Porque aqui essa nossa classe, ela é herdada direto de TObject. Então, nós temos que fazer o gerenciamento de memória manualmente, neste caso. Então vamos, todo mundo pronto aí? Todo mundo junto? Vamos montar um frame para colocar os dados do pedido aqui do lado. Jackson, Sim? recapitulando uma coisa que não sei se tu falou no início do curso. Quando o usuário sai, fecha o browser ou dá um timeout lá de que o cara não usou há tanto tempo, o que ele estava usando é liberado no servidor, a memória que ele usava? Vai, sim. Só que neste É como se caso, a aplicação fosse fechada? o que vai liberar a memória da sessão do usuário. Só que Isso. no nosso caso aqui, como esses objetos nossos, eles não estavam sendo gerenciados, a memória deles vai ficar alocada. Até que a aplicação sai de cena. Até que Aplicação servidor. até que a aplicação servidor ela seja terminada, né? Ou seja, a gente vai Aham. ter um furo de memória aí, né? Aham. Nesse caso, como é uma aplicação web, geralmente essas aplicações ficam 24/7, né? Até Sim. que um servidor tenha que ser reiniciado ou alguma coisa dessa natureza. E aí, como a aplicação está 24/7, se você não tiver o gerenciamento de memória correto, quando você usa essas coisas, a sua memória vai só consumindo, né? Aham. Ela vai ficando ali sozinha, não vai ter ninguém para destruir ela, porque ela está perdida. E aí vai chegar uma hora que sua memória vai estourar, dependendo aí da quantidade de memória que você usa e que você deixa passar batido esse tipo de coisa, né? Sim. No caso aqui, como o data model ele faz parte do nosso user session, né? Vamos lá voltar no user session. Essa pergunta sua foi interessante. Como o nosso data model aqui, ele faz parte do user session e o nosso user session ele cria o data model, como também destrói, né? E como esses objetos eles fazem parte do data model, então eles vão ser destruídos normalmente. Então vai ser tudo em sequência, né? Então nossa memória não vai ter buraco. O famoso memory leak, o pessoal fala aí. No, o user session, ele chama o destroy quando o usuário fecha o browser? Não. Ele chama de destroy quando a sessão é terminada. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Sobre session Uhum. timeout. Podemos fazer o frame então, gente? Tá, como é que você está aí, Fernando? Pode sim. Não, tô esperando, tá tudo certo. Já, tá tudo bem, Andrei? Tudo bem, Luiz? Podemos fazer o nosso frame? Então vamos lá então, criar um new frame. E nós vamos criar aqui agora os nossos componentes. IW label, IWDB edit. E vamos colocar vários aí, né?
Não precisamos colocar todos os campos, né? Não, senão a gente vai ficar muito tempo aqui nessa história. Vamos colocar só alguns e vamos escolher aqui quais são os campos. Nós vamos colocar uma tabela de ordens. Vamos colocar aqui o campo sale date com um data field, tá? Vamos colocar o campo ship date. Só 5 campos tá bom, tá, gente? Não precisamos fazer muita coisa não. Que aqui o nosso objetivo não é mostrar os dados mesmo, né? Itens total. Freight. Como é que escreve isso? Freight. E amount paid. Esse campo freight não tem informação nenhuma, então vamos colocar aqui outro campo que tem alguma coisa. Payment methods. Ok? Certinho, gente? Falta aí o que agora? Um data source, né? Vamos colocar um data source. E vamos ligar os nossos componentes de banco de dados ao nosso data source. Quem quiser mudar os labels aí. Coloquei um campo a menos, mas tem nada Não, não. tudo tranquilo. O que a gente está querendo ver aqui mesmo é usar o frame, né? Uma forma de usar o frame. Eu vou salvar minha Unity aqui, dar um nome, renomear ela para frame detalhes detalhe pedidos, ok? Melhor frame, muito grande. Frame dados pedidos, dados pedido. Frame dados pedido. Eu vou chamar esse frame também, vou mudar o nome dele aqui para FRM dados pedido.
Ok? Ok. Agora a gente tem que fazer o que, gente? Primeira coisa vai ser... O que nós temos que fazer aqui é o que? Em relação a esse data source aí. Nós temos que ligar esse data source ao dataset de pedidos dos clientes, certo? Porque a gente não tem como fazer aquilo, a ligação aqui visualmente, né? Nós temos que fazer isso aí de forma manual. Uma das formas que a gente pode fazer é a seguinte, que eu gosto de fazer assim. Eu tento fazer o meu frame mais independente possível, né? Como eu já sei de onde esses dados vão vir, o que eu vou fazer aqui? Vou customizar o meu frame e vou adicionar um método constructor para ele. Constructor create parâmetro aOwner do tipo tComponent e vou dar um override. Ok? Certo? Certo. Ok. E agora o que eu preciso fazer? Dataset 1 no meu constructor, né? Datasource, desculpem. Datasource 1.dataset recebe user session.dm.pedidos. Só que já não tem acesso ao user session, né? Nós temos que fazer o quê? Dar um use na unit do server controller. Pedidos cliente.dataset. Aí o que acontece? Toda vez que eu usar esse frame, ele já sabe onde que ele vai buscar os dados, né? Então não vai ter problema. A gente não precisa ficar fazendo a ligação fora do frame. Jackson, Sim. qual a diferença, por que não usamos o onCreate ou o onRender? Isso é mais... Porque na verdade isso aqui é uma inicialização do frame, né? Que não... Como eu falaria? Isso porque é uma lógica diferente da renderização. Você poderia colocar no render também, não tem problema não. Mas talvez uma forma diferente de fazer. Você poderia fazer no render, Aham. tudo bem. Mas eu acho que fica É. mais, eu acho que fica mais independente, mais encapsulado, né? Você fazer uma Uhum. ligação no create, no constructor. Mas você poderia fazer no render também. Não tem problema. A diferença é mais conceitual do que tudo. Na prática vai dar a mesma coisa, né? Uhum. Só uma forma de modularizar. É, beleza. Todo mundo com o frame pronto, então? Sim, Sim. sim. Então vamos lá fazer nosso truque, né? Inline. FRM dados pedidos. TFRM dados pedido. End. E nós vamos colar isso lá no nosso formulário de detalhes do pedido, né? Pedidos do cliente. Colei aí no chat para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Sim. Então vamos lá no nosso form pedidos cliente e vamos colar o nosso frame.
Já rodaram? Como é que você fez? Você copiou o frame? Na verdade a gente usou o truque, né? Que a gente falou acho que foi na primeira aula, né? Que até o André ajudou a gente aí. A gente vai digitar a declaração do frame assim, inline. E aí, essa que eu colei no chat. E a gente vai colar isso lá no frame, no formulário. Simplesmente colar. Ah, tá. Você chega aqui no formulário e dá um Ctrl V. Com esse código aqui com esse código no clipboard, você dá um Ctrl V, ele vai fazer a declaração do frame pra gente. Vamos rodar? Vamos rodar o meu aqui, vamos ver se não vai dar pau, né? Acredito que não. Então, funcionando perfeitamente, né? Então, cada vez que eu clico no pedido, ele já está navegando aqui no meu frame. Vocês estão vendo que os dados estão mudando ali, né? Correto? Ok. Deu uma zica aqui. Zica. Ele deu que não achou o campo ship date, mas ele tá ali o ship date. O seu select foi Achei. o seu select foi Pois esse é. asterisco? Não foi. Perfect. Joia. Deu certo aí, Luiz? Ok. Porque o Luiz estava com o microfone e agora não tá mais. Acho que ele deve ter cortado o microfone dele. Alguma pergunta, gente? Sobre isso aí? Alguma dúvida? Alguma ideia diferente? Vocês querem perguntar? Não, agora é praticar isso. Botar em prática. O que é legal a gente poder fazer aqui mais? Uma coisa legal seria a gente totalizar, né, os pedidos do cliente, colocar uns totalizadores ali. Só que aí a gente vai ter que criar um dataset novo, né? Rodar um SQL com um sum, fazer um somatório de dados e para poder exibir num frame novo aqui, por exemplo, né?